Uma jovem desonrada nas estradas do Brasil imperial, um barão viúvo trancado no próprio luto, e uma noite de tempestade que mudaria tudo para sempre. Quando Isabel de Albuquerque caiu desfalecida diante dos portões da fazenda Monte Alto, naquela madrugada de setembro de 1888, ela não imaginava que estava prestes a cruzar o limiar entre a ruína completa e uma segunda chance impossível. Seus pés descalços sangravam sobre as pedras molhadas. Seu vestido de seda, outrora caro, pendia em farrapos encharcados, e em seus olhos, mesmo fechados pela exaustão, ainda brilhava o último resquício de dignidade que seu pai não conseguira arrancar dela. Do outro lado dos portões de ferro, o barão Henrique de Monte Alto observava da janela do segundo andar, uma silhueta imóvel contra a luz fraca da lamparina. Ele havia visto muitas coisas em seus 43 anos: guerras, mortes, traições. Mas havia algo naquela jovem caída que o fez hesitar antes de mandar os criados a enxotarem mais um pedinte. Talvez fosse a qualidade do tecido rasgado. Talvez fosse a postura, mesmo inconsciente, que denunciava a educação refinada. Ou talvez fosse apenas que, pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu algo além do vazio que o consumia desde que enterrara sua esposa. Esta é a história de como uma expulsão se transformou em encontro, de como a vergonha deu lugar à coragem, e de como 2 corações quebrados encontraram cura um no outro, desafiando tudo que a sociedade imperial brasileira considerava sagrado. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e celebram a força do amor verdadeiro. 24 horas antes, Isabel ainda era filha de João Batista de Albuquerque, um dos fazendeiros mais prósperos da região de Vassouras. Ainda tinha teto, nome e futuro garantido. Ainda acreditava que seu pai, apesar de rígido, jamais a abandonaria completamente. Estava enganada. A manhã começara com uma convocação ao escritório paterno. Isabel desceu as escadas da casa grande com o coração apertado. Aquele tom na voz do mordomo não prenunciava nada de bom. Seu pai raramente a chamava pessoalmente. Geralmente, eram recados transmitidos pela governanta ou bilhetes formais deixados sobre a bandeja do café da manhã. Quando entrou no escritório revestido de mogno escuro, encontrou não apenas o pai, mas também 3 homens que não reconheceu de imediato. Um deles, sentado com displicência na poltrona de couro, tinha cerca de 50 anos, barriga proeminente e olhos que percorreram seu corpo de forma que a fez querer se cobrir, apesar de estar completamente vestida. "Isabel, aproxime-se", ordenou João Batista sem erguer os olhos dos papéis que fingia ler. Sua voz tinha aquela frieza que ela conhecia tão bem, a mesma que usava para negociar com comerciantes desonestos ou despedir trabalhadores preguiçosos. Ela obedeceu mantendo a cabeça erguida. Aos 22 anos, Isabel aprendera que demonstrar medo diante do pai era convidá-lo a apertar ainda mais o cerco. "Coronel Américo Tavares", disse João Batista, finalmente olhando para ela. "Um dos homens mais ricos da província do Rio de Janeiro, proprietário de 7 fazendas, 3 casas na capital e interesses comerciais que se estendem até Portugal. Ele me fez uma proposta muito generosa." Isabel sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele tipo de conversa. Já havia sido submetida a ela 2 vezes antes, mas sempre conseguira adiar, protelar, inventar desculpas plausíveis. Desta vez, algo no ar lhe dizia que não haveria escapatória. "O coronel deseja desposá-la", continuou João Batista, como se estivesse discutindo a venda de gado. "A cerimônia será realizada dentro de 2 semanas, tempo suficiente para preparar o enxoval e fazer os anúncios necessários nos jornais. Já acertei todos os detalhes do dote." Isabel olhou para o homem na poltrona. Coronel Américo sorriu, revelando dentes amarelados pelo fumo. Havia algo de podre naquele sorriso, algo que fez a pele dela formigar de repulsa instintiva. "Pai", disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. "Posso conversar com o senhor em particular? Não há necessidade. O que tem a dizer pode ser dito na frente de seu futuro esposo." "Então direi." Isabel respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía.
Agradeço a honra da proposta do coronel, mas devo respeitosamente recusar. Não posso aceitar um casamento com alguém que não conheço, alguém que poderia ser meu pai, alguém que ofereceu 30 contos de réis por você? O coronel falou pela primeira vez, sua voz arrastada e carregada de cinismo. Isso sem contar as terras que seu pai receberá como dote reverso. Você fala de conhecer, menina, mas casamento não é sobre conhecer. É sobre alianças, negócios, poder. E seu pai teve a sabedoria de reconhecer uma boa oferta quando a viu. Não sou mercadoria para ser negociada, respondeu Isabel, sentindo a raiva substituir o medo. Sou uma pessoa, com vontade própria, e essa vontade é clara. Não me casarei com o senhor. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. João Batista levantou-se lentamente de sua cadeira, cada movimento deliberado, controlado. Quando finalmente falou, sua voz era gelo puro. Você não tem vontade própria. Você tem privilégio. Privilégio que eu concedi ao alimentá-la, vesti-la, educá-la. Privilégio que pode ser retirado a qualquer momento que eu julgar necessário. Pai, por favor, seja razoável, tentou Isabel, percebendo que a situação estava escapando de seu controle. Existem outras formas de fazer alianças, outros... Razoável. João Batista deu a volta na mesa, aproximando-se dela com passos medidos. Fui razoável quando recusei a primeira proposta do barão de Itaocara, porque você pediu mais tempo. Fui razoável quando deixei você recusar o filho do comendador Silva, porque alegou que ele bebia demais. Fui razoável quando permiti que estudasse francês e piano, quando outras moças de sua idade já estavam casadas e gerando herdeiros. E como você retribui minha razoabilidade? Com ingratidão, rebeldia e falta de respeito. Cada palavra era uma chicotada. Isabel recuou instintivamente, mas ele continuou avançando. Esta casa não tem espaço para desobediência, continuou ele. Você tem duas escolhas, Isabel de Albuquerque. Aceitar este casamento com gratidão e humildade, cumprindo assim seu dever como filha. Ou deixar esta casa agora, com apenas o que estiver vestindo, e descobrir como é o mundo para mulheres que pensam poder sobreviver sozinhas. João, talvez seja melhor dar tempo para ela pensar. Interveio um dos outros homens, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Uma decisão dessas não precisa ser tomada hoje. Não estou pedindo a opinião de ninguém, cortou João Batista, sem tirar os olhos da filha. Isabel, decida agora, sim ou não. Casa-se com o coronel ou sai pelos portões desta fazenda e nunca mais volta. Isabel olhou nos olhos do pai, procurando algum lampejo de afeto, alguma indicação de que aquilo era blefe, que ele não seria capaz de realmente expulsá-la. Mas tudo que viu foi determinação fria e orgulho ferido. Seu pai não estava fazendo ameaças vazias. Ele estava estabelecendo limites absolutos, e qualquer coisa que ela dissesse agora definiria o resto de sua vida. Por um momento terrível, Isabel considerou ceder. Seria tão mais fácil simplesmente baixar a cabeça, aceitar o destino que haviam traçado para ela, tornar-se mais uma esposa infeliz da aristocracia cafeeira brasileira. Quantas mulheres não faziam exatamente isso? Quantas não engoliam sua vontade, suas aspirações, seus sonhos, em nome da obediência e da segurança? Mas então, ela olhou novamente para o coronel Américo, para o jeito como ele a observava, como se já fosse sua propriedade, para o sorriso satisfeito que brincava em seus lábios, para as mãos gordas que tamborilavam no braço da poltrona, mãos que em breve esperariam o direito de tocá-la. E Isabel soube que preferia a rua à rendição. Não, disse ela, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Não vou me casar com ele. Não vou me casar com ninguém que o senhor escolher sem minha anuência. E se isso significa deixar esta casa, então deixarei. A expressão de João Batista não mudou. Ele simplesmente assentiu, como se tivesse esperado aquela resposta, como se já tivesse preparado tudo para este momento. Augusto, chamou ele, e o mordomo apareceu tão rapidamente que Isabel suspeitou que estivesse esperando atrás da porta. Acompanhe minha ex-filha até o quarto dela. Permita que pegue uma mala, apenas uma, com itens pessoais. Nada de joias, nada de dinheiro, nada que pertença a esta família. 15 minutos. Depois a conduza até os portões
e garanta que ela não volte. Ex-filha, as palavras ressoaram no silêncio como sentença de morte. Pai, tentou Isabel uma última vez, sentindo lágrimas queimarem seus olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. Por favor, não faça isso. Podemos encontrar outra solução. Podemos. Você não tem pai, disse João Batista, voltando para sua cadeira e pegando novamente os papéis como se Isabel já tivesse deixado de existir. E eu não tenho filha que me desonra. Agora saia da minha vista antes que eu mude de ideia e a faça sair sem nada. Augusto tocou seu cotovelo gentilmente e Isabel permitiu que ele a guiasse para fora do escritório. Subiram as escadas em silêncio. O velho mordomo, que a conhecia desde criança, claramente desconfortável com a situação. Senhora Isabel, disse ele baixinho quando chegaram ao quarto dela. Eu lamento profundamente. Se houvesse algo que eu pudesse fazer... Não há, Augusto, respondeu ela, entrando no quarto que fora seu santuário por 22 anos. E agradeço por sua gentileza. Sempre foi um bom amigo desta família. O mordomo assentiu tristemente e ficou na porta, de costas, dando a ela o máximo de privacidade possível nas circunstâncias. Isabel olhou ao redor do quarto. As paredes cobertas de papel francês importado, a cama de mogno com dossel de rendas belgas, a penteadeira onde arrumava os cabelos toda manhã, as prateleiras repletas de livros que colecionara ao longo dos anos. Tudo isso, tudo que ela conhecia, estava prestes a deixar de ser seu. Pegou a única mala que possuía e começou a enchê-la metodicamente. 3 vestidos simples, os menos ornamentados, roupa íntima, um xale pesado, sapatos práticos, o terço que pertencera à sua mãe, a única coisa que seu pai certamente não consideraria propriedade da família, pois viera do lado materno. Um pequeno retrato da mãe, morta quando Isabel tinha 12 anos, e escondido entre as roupas, o livro de poemas de Gonçalves Dias que ganhara no aniversário de 15 anos. Enquanto arrumava a mala, sua mente trabalhava freneticamente. Para onde iria? Não tinha família próxima viva. Sua mãe fora filha única e os avós maternos já haviam falecido. O lado paterno jamais a acolheria depois que soubessem do rompimento com João Batista. Amigas? Tinha conhecidas. Mulheres com quem tomava chá e discutia literatura, mas nenhuma amiga verdadeira. Nenhuma em quem pudesse confiar para desafiar a sociedade e oferecer abrigo a uma moça desonrada. 5 minutos, senhora Isabel, avisou Augusto gentilmente. Isabel fechou a mala e deu uma última olhada no quarto. 22 anos de vida resumidos em uma mala pequena. 22 anos de memórias, alegrias, tristezas, esperanças. Tudo isso ficava para trás, irrelevante diante da decisão que tomara, mas não se arrependia. Mesmo com o medo começando a se infiltrar em seu peito, mesmo sem saber onde dormiria naquela noite, não se arrependia, porque pela primeira vez em sua vida havia feito uma escolha verdadeiramente sua. Desceram as escadas novamente. Alguns criados observavam de longe, sussurrando entre si. Isabel manteve a cabeça erguida, recusando-se a demonstrar a vergonha que tentava consumi-la. Não havia feito nada de errado. Não havia cometido crime algum, além de ousar ter vontade própria. Quando chegaram aos portões da propriedade, Augusto parou. Suas mãos tremiam enquanto segurava o molho de chaves. Senhora Isabel, disse ele, e havia lágrimas nos olhos do velho mordomo. Se algum dia, de alguma forma, eu puder ajudá-la, por favor, não hesite em procurar-me. A senhora sempre foi gentil com todos nesta casa. Sempre tratou a criadagem com respeito. Isso não foi esquecido. Obrigada, Augusto, respondeu ela, tocando brevemente a mão dele. Cuide bem de meu pai, mesmo que ele não mereça. Os portões se abriram com um rangido que soou como lamento. Isabel atravessou o limiar e o som dos portões se fechando atrás dela foi o som mais definitivo que já ouvira. Não havia volta. Não havia segunda chance. Estava sozinha no mundo, com uma mala e nenhum destino certo. A fazenda dos Albuquerque ficava a 5 quilômetros da cidade mais próxima, Vassouras. Isabel começou a caminhar pela estrada de terra, o sol de meio-dia castigando suas costas. Não havia carroças, nenhum viajante. Apenas ela, a estrada poeirenta e o peso crescente da realidade do que acabara de acontecer.
Após caminhar por 2 horas sob o sol escaldante, Isabel começou a sentir as consequências de sua decisão precipitada. Não trouxera água, não trouxera comida, não planejara nada além do ato de recusa. A adrenalina que a sustentara durante a confrontação com o pai estava se dissipando, substituída por exaustão física e emocional. Seus sapatos, feitos para passeios curtos em jardins bem cuidados, não foram projetados para longas caminhadas em estradas de terra. Bolhas começaram a se formar em seus calcanhares. O vestido de algodão, apropriado para o clima, mas não para viagens, grudava em suas costas com o suor. A mala, que parecera leve ao sair de casa, tornava-se mais pesada a cada passo. Isabel parou à sombra rala de uma árvore solitária. Precisava pensar, precisava fazer um plano. Vassouras era sua melhor opção. Mas o que faria ao chegar lá? Procuraria uma estalagem? Não tinha dinheiro para pagar hospedagem em uma igreja? Talvez o padre pudesse ajudar, mas certamente mandaria mensagem para seu pai, tentando reconciliá-los. E então todo o sacrifício teria sido em vão. Havia também a questão da reputação. Notícias viajavam rápido nas pequenas cidades do interior. Provavelmente, metade de Vassouras já sabia que Isabel de Albuquerque fora expulsa de casa. As mulheres respeitáveis a evitariam. As menos respeitáveis veriam nela competição ou oportunidade. Os homens, bem, os homens veriam uma moça sozinha e desprotegida, e alguns deles certamente tirariam as conclusões erradas sobre que tipo de ajuda ela poderia aceitar. Um barulho de rodas interrompeu seus pensamentos. Isabel ergueu-se rapidamente, esperança surgindo em seu peito. Uma carroça aproximava-se pela estrada, puxada por 2 cavalos. Talvez pudesse pedir carona, chegar à cidade antes que a noite caísse. Mas quando a carroça se aproximou o suficiente para que ela pudesse ver o condutor, o alívio transformou-se em alarme. Era Joaquim, o filho do capataz da fazenda de seu pai, e não estava sozinho. Ora, ora, disse Joaquim, puxando as rédeas para parar a carroça ao lado dela. Seu sorriso era desagradável, os olhos percorrendo o corpo de Isabel de forma invasiva. Se não é a senhorinha Albuquerque, ou será que agora é apenas Isabel, já que seu pai a pôs para fora? Isabel não respondeu, segurando a mala com mais força e começando a caminhar novamente. Mas Joaquim desceu da carroça com agilidade surpreendente para alguém de sua corpulência. Ei, não seja mal educada, disse ele, colocando-se em seu caminho. Estou apenas sendo simpático. Uma moça bonita como você não deveria estar caminhando sozinha por essas estradas. Coisas perigosas podem acontecer. Agradeço a preocupação, mas posso cuidar de mim mesma, respondeu Isabel, tentando contorná-lo. Joaquim bloqueou seu caminho novamente. O outro homem na carroça, que Isabel não reconheceu, desceu também. Ela estava cercada. Veja bem, continuou Joaquim, e agora havia algo mais escuro em sua voz. Meu pai me contou o que aconteceu. Disse que você desrespeitou seu pai, recusou um casamento bom, agiu como se fosse melhor que todo mundo. E agora está aí, sem nada, sem ninguém. Talvez tenha chegado a hora de você aprender que não é tão especial assim. O coração de Isabel disparou. Ela reconhecia aquele tom, aquela postura. Já vira homens assim antes, homens que viam mulheres desprotegidas como presas fáceis. Deixem-me passar, disse ela, tentando manter a voz firme, imediatamente. Ou o quê? Joaquim deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Vai chamar seu pai? Ah, espera, você não tem mais pai. Vai gritar por ajuda? Não há ninguém a quilômetros daqui. Enfrente os fatos, senhorinha. Você está sozinha e nós estamos sendo generosos oferecendo nossa companhia. Isabel fez a única coisa que podia. Largou a mala e correu. Ela ouviu os risos atrás dela. Ouviu os passos pesados seguindo-a, mas não olhou para trás. Seus pés, já doloridos pelas bolhas, protestavam a cada passo. Seu coração batia tão forte que sentia na garganta. Saiu da estrada principal, correndo por entre árvores, tropeçando em raízes, arranhando os braços nos galhos baixos. Por quanto tempo correu? Impossível dizer. Pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Quando finalmente parou, ofegante, dolorida, perdida, não ouvia mais os perseguidores. Talvez tivessem desistido. Talvez estivessem apenas brincando, tentando assustá-la. Ou talvez
estivessem procurando-a em silêncio. Isabel olhou ao redor, tentando se orientar. Não reconhecia nada. Correra cegamente, sem direção, e agora estava em algum lugar no meio da mata que cercava as fazendas da região. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e roxo. Em poucas horas seria noite, e ela não tinha abrigo, não tinha comida, não tinha nem sua mala. As lágrimas finalmente vieram. Toda a coragem, toda a determinação que a sustentara durante o dia desmoronaram de uma vez. Isabel deslizou até o chão, encostando-se contra o tronco áspero de uma árvore e chorou. Chorou pela vida que perdera, pelo pai que a abandonara, pela situação impossível em que se encontrava. Chorou de medo, de exaustão, de desespero puro. Quando as lágrimas finalmente cessaram, o céu estava quase escuro. Isabel sabia que precisava se mover, precisava encontrar algum tipo de abrigo antes que a noite caísse completamente. Predadores saíam à noite, tanto os de 4 patas quanto os de 2. Levantou-se com dificuldade, as pernas tremendo, e começou a caminhar novamente. Não tinha ideia de qual direção seguir, então simplesmente seguiu o declive do terreno, raciocinando que a água correria para baixo e onde havia água poderia haver pessoas. Caminhou por mais de 1 hora na escuridão crescente. A lua surgira, oferecendo luz fraca, mas suficiente para que ela não tropeçasse completamente. Seus pés sangravam agora. Ela podia sentir a umidade pegajosa dentro dos sapatos arruinados. A fome retorcia seu estômago, mas a sede era pior. Sua boca estava seca, a língua grossa, cada respiração raspando na garganta. Foi quando tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos que Isabel viu a luz. No começo, pensou ser alucinação, uma luz fraca, piscando entre as árvores à distância. Mas quando piscou e olhou novamente, ainda estava lá. Uma lamparina, uma fogueira, significava pessoas, significava ajuda possível, ou significava perigo. Isabel não tinha escolha. Não sobreviveria à noite sozinha na mata. Levantou-se dolorosamente e começou a caminhar na direção da luz, cada passo uma pequena agonia. À medida que se aproximava, a luz se multiplicou. Não era uma lamparina, mas muitas. Não era uma casa, mas uma propriedade inteira. Quando finalmente saiu da mata, Isabel encontrou-se diante de um espetáculo impressionante. Um muro alto de pedras se estendia até onde a vista alcançava. Portões de ferro trabalhado, facilmente 3 metros de altura, bloqueavam a entrada. E além deles, subindo uma colina suave, estava uma das mansões mais imponentes que Isabel já vira. Mesmo na escuridão, era possível ver a grandeza da construção. 3 andares de pedra branca, janelas altíssimas protegidas por grades ornamentadas, varandas com balaústres de mármore, jardins que pareciam se estender até o horizonte. Luzes brilhavam em várias janelas, e Isabel podia ouvir vagamente o som de vozes e movimento vindo do interior. Não tinha ideia de onde estava ou de quem era o dono daquela propriedade, mas era sua única chance. Aproximou-se dos portões cambaleando, agarrou-se às barras de ferro frio e tentou gritar por ajuda. O que saiu foi apenas um murmúrio rouco. Isabel tentou novamente, forçando sua voz cansada. "Por favor, há alguém aí? Preciso de ajuda." As palavras saíram fracas, engolidas pela noite. Ela se segurou nos portões, sentindo as forças a abandonarem. Seus joelhos dobraram, e ela deslizou lentamente até o chão de pedra portuguesa que formava o pátio de entrada. A última coisa que viu antes que a escuridão a consumisse foi uma figura alta aproximando-se pela alameda interna, carregando uma lamparina que balançava com cada passo. Então tudo ficou negro. Quando Isabel recuperou a consciência, a primeira sensação foi de calor. Não o calor sufocante do dia que passara caminhando, mas um calor gentil, reconfortante. Estava deitada em algo macio. "Uma cama?" Tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. "Ela está acordando", disse uma voz feminina, idosa e gentil. "Traga água", ordenou outra voz, esta masculina, grave e carregada de autoridade. "E avise o doutor que já pode vir examinar a paciente." Isabel conseguiu finalmente abrir os olhos. O teto acima dela era alto, decorado com afrescos delicados. Lustres de cristal pendiam,
refletindo a luz suave das lamparinas. Virou a cabeça lentamente e viu uma mulher idosa de cabelos completamente brancos, presos em um coque impecável, vestida de negro severo, aproximar-se com um copo d'água. "Devagar, minha filha", disse a mulher, ajudando Isabel a sentar-se ligeiramente e levando o copo aos seus lábios. "Pequenos goles. Não beba muito rápido ou vai passar mal." A água era a coisa mais maravilhosa que Isabel já experimentara. Fresca, limpa, salvadora. Ela obedeceu às instruções, tomando pequenos goles, sentindo a vida retornar ao seu corpo gota por gota. "Onde estou?" conseguiu finalmente perguntar, sua voz ainda rouca, mas funcional. "Na fazenda Monte Alto", respondeu a mulher. "Propriedade do barão Henrique de Monte Alto. Meu nome é Dona Francisca, sou a governanta." Isabel tentou processar a informação. Fazenda Monte Alto. O nome era vagamente familiar, algo que talvez tivesse ouvido em conversas entre seu pai e outros fazendeiros. Mas não conseguia situar exatamente o que sabia sobre o lugar ou seu proprietário. "Como cheguei aqui?" perguntou. "O barão a encontrou desmaiada nos portões há cerca de 3 horas, explicou Dona Francisca, ajustando os travesseiros atrás de Isabel. "Mandou os criados a trazerem para dentro. Me ordenou que a colocasse neste quarto de hóspedes e chamasse o médico. O doutor Silveira está a caminho. Deve chegar a qualquer momento." Isabel olhou ao redor do quarto pela primeira vez. Era suntuoso sem ser ostensivo. Móveis de madeira nobre, cortinas de veludo verde escuro, um tapete persa cobrindo parte do assoalho encerado. Na parede oposta havia uma janela enorme com vista para jardins que se estendiam na escuridão. "Minha mala", disse ela de repente, lembrando-se. "Eu tinha uma mala comigo com minhas roupas, com..." "Não havia nenhuma mala quando o senhor a encontrou", disse Dona Francisca gentilmente. "Apenas a senhorita, em estado lamentável, devo dizer. Seus pés estavam sangrando, seu vestido rasgado, sinais claros de que passou muito tempo caminhando." "O que aconteceu, minha filha? De onde veio?" Isabel hesitou. Quanto deveria contar? Se revelasse sua identidade, a notícia inevitavelmente chegaria aos ouvidos de seu pai. Mas mentir também tinha riscos. Se descobrissem a mentira mais tarde, seria expulsa novamente, só que desta vez sem forças para continuar. Antes que pudesse decidir, a porta do quarto se abriu. Isabel virou-se e viu um homem alto entrar, trazendo consigo uma presença que parecia preencher todo o espaço. Ele tinha aproximadamente 40 anos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, ombros largos sob um paletó bem cortado de tecido fino. Seu rosto era severo, marcado por linhas que sugeriam mais preocupação que sorrisos, e seus olhos eram de um castanho profundo que parecia ver através das pessoas. "Dona Francisca, dê-nos alguns minutos", disse o homem. Não era um pedido, era uma ordem dita com a naturalidade de quem está acostumado a ser obedecido. A governanta fez uma reverência rápida e saiu, fechando a porta atrás de si. O homem aproximou-se da cama, mas manteve distância respeitável, como se consciente de que sua presença poderia ser intimidadora para uma mulher vulnerável. "Sou Henrique de Monte Alto", disse ele. "Esta é minha propriedade. Você estava inconsciente em meus portões. Antes que o médico chegue e faça seu exame, preciso saber algumas coisas. Quem é você? De onde veio? Está fugindo de alguém?" As perguntas eram diretas, sem rodeios. Isabel apreciou a honestidade, mesmo que a deixasse ainda mais desconfortável. "Meu nome é Isabel", respondeu, decidindo que mentir completamente seria insustentável. "Isabel de..." Hesitou, então optou por omitir o sobrenome. "Apenas Isabel. Eu vim da região de Vassouras. Estava viajando e me perdi", disse ela, consciente de que a explicação era fraca, mas não querendo revelar mais. Henrique a estudou por um longo momento. Seus olhos percorreram o vestido rasgado, mas claramente caro, a postura ereta mesmo deitada e ferida, as mãos delicadas que nunca haviam conhecido o trabalho braçal. "Você não estava simplesmente viajando", disse ele finalmente. "Suas roupas são de qualidade, mas está sem bagagem, sem acompanhantes, sem proteção. Seus pés sangram como se tivesse caminhado quilômetros, e há medo em seus olhos, não apenas da situação atual, mas de algo mais. Então vou perguntar novamente,
e desta vez gostaria da verdade. Quem é você e do que está fugindo? Isabel sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Este homem podia ser sua única chance de sobrevivência, mas também podia ser a ponte que a levaria de volta ao inferno do qual escapara. Estou fugindo de um casamento forçado, disse ela, decidindo que alguma verdade era melhor que mentiras completas. Meu pai quis me casar com um homem que eu não amava, um homem cruel e velho o suficiente para ser meu avô. Quando recusei, fui expulsa de casa. Caminhei por um dia inteiro, fui perseguida por homens com más intenções. Perdi tudo o que possuía e acabei aqui. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém que possa me ajudar. Se o senhor me mandar embora, provavelmente estarei morta em 2 dias. A crua honestidade de suas últimas palavras pareceu afetar Henrique. Algo mudou em sua expressão. Uma suavização quase imperceptível ao redor dos olhos. Como se chama seu pai? Perguntou ele. Por favor, implorou Isabel. Não posso dizer. Se souber quem sou, será obrigado a me devolver a ele. E prefiro morrer na estrada do que voltar. Henrique caminhou até a janela, ficando de costas para ela enquanto olhava para a escuridão lá fora. O silêncio se estendeu, pesado de decisões não tomadas. Há 5 anos, disse ele finalmente, sua voz baixa e carregada de dor antiga, perdi minha esposa. Carolina era seu nome. Ela morreu de febre, rápido demais para que qualquer médico pudesse fazer algo. Desde então, esta casa tem sido um mausoléu. Funciona, produz, gera lucro, mas não vive. Eu não vivo. Apenas existo, cumprindo obrigações, mantendo aparências. Ele virou-se para olhá-la novamente. Digo isso porque quero que entenda a minha posição. Não sou um homem gentil, Isabel. Não sou o cavaleiro que salva donzelas em perigo por bondade do coração. Sou um homem vazio, que há muito tempo parou de se importar com quase tudo. Mas há algo em sua situação que me incomoda. Talvez porque reconheço em seus olhos a mesma determinação que via nos de Carolina quando ela decidia algo. Talvez porque essa casa precise de vida novamente, mesmo que seja apenas a presença de alguém com problemas tão grandes quanto os meus. Isabel não sabia o que dizer. Aquela não era a resposta que esperava. Não era rejeição, nem aceitação completa. Você pode ficar, continuou Henrique, temporariamente, até que seus pés cicatrizem, até que recupere suas forças. Dona Francisca precisa de ajuda com a administração da casa. Ela está ficando velha demais para fazer tudo sozinha. Você a ajudará. Em troca, terá comida, abrigo e proteção. Mas há condições. Quais? Perguntou Isabel, seu coração batendo mais rápido. Primeira, você não sai da propriedade sem minha permissão explícita. Se está fugindo de alguém, não posso arriscar que seja vista e identificada. Segunda, não faz perguntas sobre minha falecida esposa. É um assunto encerrado. Terceira, mantém distância de mim. Você ficará nos aposentos das criadas, trabalhará com elas, comerá com elas. Não haverá confusão sobre seu papel aqui, entendeu? Sim, senhor, respondeu Isabel, aliviada além das palavras. Agradeço sua generosidade. Juro que não causarei problemas. Veremos, disse Henrique, já caminhando para a porta. O médico deve chegar em breve. Dona Francisca cuidará de você esta noite. Amanhã começará seu trabalho. Ele saiu sem olhar para trás, e Isabel ficou sozinha no quarto luxuoso, processando o que acabara de acontecer. Havia conseguido abrigo, pelo menos temporariamente, mas as condições eram claras, quase duras. Henrique de Monte Alto não era um homem que oferecia caridade facilmente. Havia algo nele, uma frieza, uma distância, que a deixava igualmente grata e inquieta. Dona Francisca voltou minutos depois, trazendo consigo um homem idoso carregando uma maleta de couro. Este é o Dr. Silveira, apresentou a governanta. Ele cuidará de seus ferimentos. O médico trabalhou em silêncio eficiente, limpando os cortes em seus pés, aplicando ungüentos que ardiam mas prometiam cura, enfaixando tudo com tecidos limpos. Examinou também os arranhões em seus braços, verificou se havia febre ou sinais de infecção e finalmente declarou que ela se recuperaria completamente com repouso e cuidados adequados. Mas nada de caminhar pelos próximos 3 dias, ordenou ele seriamente. Seus pés precisam de tempo para cicatrizar. Se forçar agora, pode causar danos permanentes.
Depois que o médico partiu, Dona Francisca ajudou Isabel a trocar de roupa. O vestido arruinado foi descartado e a governanta trouxe uma camisola simples, mas limpa. "O barão me disse que você ficará conosco por um tempo", disse Dona Francisca, enquanto ajudava Isabel a se deitar novamente. "É incomum. Ele raramente permite estranhos na propriedade. Deve ter visto algo em você." "Ou teve pena", disse Isabel amargamente. "Pena não é uma emoção que o barão costuma sentir", respondeu Dona Francisca, puxando as cobertas até o queixo de Isabel. "Desde que perdeu Dona Carolina, ele se fechou completamente. Administra a fazenda com eficiência, trata os empregados com justiça, mas não há calor nele. É como se a parte humana tivesse morrido junto com ela." "Como ela era?", perguntou Isabel, então rapidamente se arrependeu. "Desculpe, o barão disse que não devo fazer perguntas sobre ela." Dona Francisca sorriu tristemente. "Ele disse isso a você também?", diz a todos. "Mas Dona Carolina era minha menina. Eu a criei desde que tinha 5 anos quando veio morar aqui após ficar órfã. Era sobrinha distante do falecido barão, o pai de Henrique. Foi como se tornaram próximos, cresceram juntos nesta casa. O casamento deles foi arranjado, claro, mas havia afeto genuíno." A governanta suspirou, perdida em memórias. Ela era alegre. Essa é a palavra. Trazia luz para onde estivesse. Quando adoeceu foi tão rápido. Uma semana estava rindo nos jardins. Na seguinte estava sendo enterrada no cemitério da família. Henrique não foi o mesmo desde então. Fechou o coração como quem fecha uma porta, e desde então ninguém conseguiu abri-la novamente. Isabel absorveu a informação em silêncio. Havia algo profundamente triste na história, mas também algo que a fazia questionar se vir para esta casa fora realmente boa ideia. Um homem trancado em seu luto, uma mansão que funcionava como túmulo de memórias, trabalhadores que sussurravam sobre o passado. Não parecia o lugar mais saudável para alguém tentando reconstruir a própria vida. Mas que escolha tinha? Era isso ou a estrada? E a estrada quase a matara em apenas um dia. "Descanse agora", disse Dona Francisca, apagando algumas das lamparinas e deixando apenas uma acesa. "Amanhã conversaremos sobre suas funções. Por agora você é uma hóspede ferida que precisa de cuidados. Aproveite enquanto pode." Isabel dormiu profundamente pela primeira vez em dias, exausta demais para que até os pesadelos a perturbassem. Quando acordou, o sol já estava alto e entrando pelas janelas abertas. Por um momento desorientador não soube onde estava. Então tudo voltou. A expulsão, a fuga, o desmaio nos portões, o barão de olhos tristes. Tentou se sentar e gemeu quando a dor em seus pés lembrou-a de sua condição. Uma jovem criada que ela não havia visto antes entrou carregando uma bandeja. "Bom dia, senhorita", disse a moça, que não devia ter mais que 16 anos. "Meu nome é Luísa. Dona Francisca me mandou trazer seu desjejum e ajudá-la com o que precisar." A bandeja continha café quente, pão fresco com manteiga, queijo, frutas e um copo de leite. O estômago de Isabel rosnou vergonhosamente alto ao ver a comida. "Por favor, coma à vontade", disse Luísa, colocando a bandeja sobre uma mesinha ao lado da cama. Dona Francisca disse que passou por muitas provações. Precisa recuperar as forças. Enquanto Isabel comia, tentando não devorar tudo de uma vez, apesar da fome desesperadora, Luísa movimentava-se pelo quarto, abrindo completamente as cortinas, arrumando as roupas de cama, organizando o ambiente. "Faz muito tempo que trabalha aqui?", perguntou Isabel entre mordidas. 5 anos, senhorita. Comecei logo depois que a antiga baronesa faleceu. A casa precisava de mais criadas, e minha mãe me trouxe. Tenho sorte. O barão é um bom patrão. Exigente, mas justo. Paga em dia. Não tolera abusos. Garante que todos sejam alimentados adequadamente. E ele realmente nunca fala sobre a esposa?" Isabel não conseguiu conter a curiosidade. Luísa baixou a voz, olhando para a porta como se temesse ser ouvida. "Nunca. Há um retrato dela no salão principal, mas ele nunca olha na direção. Os aposentos dela foram trancados no dia do funeral, e ninguém entrou desde então. Dizem que está tudo exatamente como ela deixou, como se fosse voltar a qualquer momento." A imagem era perturbadora. Isabel imaginou os aposentos empoeirados,
roupas penduradas, esperando por um corpo que nunca mais as vestiria. Objetos pessoais congelados no tempo. Era mórbido, mas também profundamente humano. Conhecia aquele tipo de dor, a dor de perder alguém importante. Perdera a mãe há 10 anos, e ainda havia dias em que esperava vê-la descer as escadas, ouvir sua voz chamando. Depois que terminou de comer, Luísa ajudou-a a se lavar com água morna trazida em uma bacia. Foi humilhante precisar de ajuda para algo tão básico, mas seus pés tornavam qualquer movimento doloroso. Luísa trocou também os curativos, revelando ferimentos feios, mas que já começavam a cicatrizar. Dona Francisca virá vê-la daqui a pouco, informou Luísa enquanto terminava. Ela quer discutir suas funções aqui. O Sr. Barão foi claro que assim que estiver recuperada, começará a trabalhar. Entendo, disse Isabel. Agradeço toda a ajuda, Luísa. Você tem sido muito gentil. A jovem criada sorriu timidamente. É bom ter alguém novo na casa, senhorita. Às vezes é muito silenciosa aqui, muito séria. Talvez sua presença traga alguma mudança. Depois que Luísa saiu, Isabel ficou sozinha com seus pensamentos. A manhã avançava lá fora, e ela podia ouvir os sons distantes da fazenda em funcionamento. Vozes de trabalhadores, o relinchar de cavalos, carroças que passavam carregando suprimentos. Era uma propriedade viva, produtiva, bem administrada. Mas dentro da casa grande havia uma quietude que ia além do simples silêncio. Era a quietude de um lugar que parou no tempo, que recusava seguir em frente. Dona Francisca chegou ao meio-dia, trazendo consigo papéis e uma expressão prática. «Vejo que está melhor», disse ela, sentando-se na cadeira ao lado da cama. «Ainda com dor nos pés?» «Sim, mas suportável», respondeu Isabel. «O doutor disse que em 3 dias poderei caminhar normalmente». «Ótimo. Então temos 3 dias para prepará-la adequadamente». Dona Francisca abriu um dos papéis que parecia ser uma lista. «Suas funções aqui serão variadas. Primeiramente, me ajudará com a administração da casa. Isso inclui supervisionar a limpeza dos salões principais, garantir que o inventário de suprimentos esteja sempre atualizado, coordenar o trabalho das outras criadas. Também precisarei que mantenha os registros financeiros da casa. O barão cuida dos negócios da fazenda, mas a administração doméstica é responsabilidade minha, e minhas mãos não são mais tão firmes para escrever». Isabel assentiu, aliviada. Eram tarefas para as quais tinha alguma preparação. Sua educação incluíra francês, piano e literatura, mas também noções de administração doméstica, que toda jovem da sociedade precisava conhecer. «Há algo mais que devo saber?» perguntou ela. Dona Francisca hesitou, depois suspirou. O barão foi claro sobre manter distância. «Mas esta é uma casa grande e eventualmente vocês se cruzarão. Quando isso acontecer, seja respeitosa, mas não servil. Ele não gosta de bajulação. Seja direta, eficiente e não tente conversar além do necessário. E pelo amor de Deus, não mencione Dona Carolina. Alguns empregados antigos cometeram esse erro e foram dispensados no mesmo dia». «Entendo», disse Isabel, anotando mentalmente cada instrução. «Há também a questão de sua identidade», continuou a governanta baixando a voz. «O barão não me contou os detalhes, mas é óbvio que você vem de família de posses. Sua educação, sua postura, até a forma como fala delata isso. Os outros criados perceberão também. Já inventei uma história para explicar sua presença. Você é uma prima distante de uma amiga minha, que caiu em desgraça financeira e precisa trabalhar para sobreviver. Isso explicará tanto sua educação quanto sua necessidade de estar aqui. Você se lembrará dessa história?» «Sim, Dona Francisca. Obrigada por pensar nisso», disse Isabel sinceramente. A governanta estava sendo mais gentil do que a situação exigia. «Não me agradeça ainda», respondeu a mulher idosa com um sorriso pequeno. «Quando estiver carregando baldes de água para o 2º andar, ou passando roupas na cozinha quente, vai se lembrar destas palavras e talvez as maldiga. Não será vida fácil, Isabel. Você terá que trabalhar tanto quanto qualquer outra criada, talvez até mais para provar que merece estar aqui». «Estou pronta», disse Isabel, e percebeu que era verdade. Tinha medo, sim, mas também determinação. Sobreviver ao abandono do pai, à fuga desesperada, aos homens que tentaram atacá-la. Sobreviveria também ao trabalho duro.
Os 3 dias seguintes passaram em preparação. Dona Francisca vinha pela manhã e à tarde, ensinando a Isabel os detalhes da administração da casa. Quantas criadas trabalhavam ali? 12 ao todo. Quantos trabalhadores nos campos? Mais de 50. Quanto se gastava mensalmente em mantimentos? Uma quantia que fez Isabel engolir em seco. Como eram organizados os turnos de limpeza, cozinha, lavanderia? Quem eram os fornecedores confiáveis? Quais eram as preferências específicas do barão em relação a comidas, horários, até a temperatura do café da manhã? Era como aprender a administrar um pequeno reino. Isabel absorvia tudo com atenção obsessiva, fazendo anotações em um caderno que Dona Francisca lhe dera. À noite, quando ficava sozinha, revisava as anotações até que cada detalhe estivesse gravado na memória. No terceiro dia, seus pés haviam cicatrizado o suficiente para que pudesse caminhar com apenas um desconforto leve. Dona Francisca levou roupas apropriadas, vestidos simples de algodão escuro, avental branco, sapatos práticos de couro macio. "Vista-se", ordenou a governanta. "Hoje você começa oficialmente, e hoje também será apresentada formalmente ao barão. Ele gosta de conhecer todos que trabalham em sua casa." Isabel vestiu-se com mãos ligeiramente trêmulas. As roupas eram simples, mas bem feitas e confortáveis. Quando se olhou no pequeno espelho do quarto, quase não se reconheceu. 3 dias atrás era Isabel de Albuquerque, filha de fazendeiro rico, moça educada da sociedade. Agora era apenas Isabel, criada, dependente da caridade de estranhos. Dona Francisca a conduziu pelos corredores da casa. Era a primeira vez que Isabel via mais do que o quarto onde havia ficado confinada. A mansão era ainda mais impressionante por dentro do que parecia de fora. Tetos altíssimos com afrescos elaborados, pisos de mármore polido, móveis de madeiras nobres trazidas de Portugal e da França, quadros que provavelmente valiam fortunas. Tudo mantido em estado impecável, mas havia algo faltando. Não havia flores frescas nos vasos, não havia sons de música ou riso. A casa era um museu, não um lar. Desceram para o primeiro andar e Dona Francisca parou diante de uma porta dupla de mogno entalhado. "O escritório do barão", disse ela. "Bata sempre 3 vezes e espere ser chamada. Nunca entre sem permissão. E lembre-se do que conversamos. Seja respeitosa, mas não subserviente." Isabel respirou fundo e bateu 3 vezes. A voz grave de Henrique veio de dentro. "Entre." Ela abriu a porta e entrou. O escritório era masculino em cada detalhe. Estantes repletas de livros do chão ao teto. Uma escrivaninha enorme coberta de papéis e mapas. Poltronas de couro verde escuro. O cheiro de tabaco e papel velho. E sentado atrás da escrivaninha, iluminado pela luz que entrava por janelas altas, estava Henrique de Monte Alto. Ele ergueu os olhos dos documentos que lia e a estudou por um longo momento. Isabel manteve-se imóvel sob o escrutínio, recusando-se a baixar os olhos ou demonstrar insegurança. "Vejo que está recuperada", disse ele finalmente. Dona Francisca relatou que aprendeu rapidamente as funções da casa. "Isso é bom. Não tenho paciência para incompetência." "Farei meu melhor para não desapontá-lo, senhor", respondeu Isabel. "Espero que sim." Henrique recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sobre o peito. Algumas regras adicionais que não foram mencionadas antes. Primeira, não entre na ala leste do 2º andar. Aqueles aposentos estão trancados e assim permanecerão. Segunda, se por acaso nos encontrarmos nos corredores, não inicie conversação. Cumprimente brevemente e continue seu caminho. Terceira, não fale sobre mim ou sobre qualquer assunto relacionado a esta casa com pessoas de fora. O que acontece aqui, permanece aqui. Ficou claro? Perfeitamente claro, senhor. Ótimo, pode ir. Dona Francisca a guiará hoje, mas a partir de amanhã, espero que conheça suas responsabilidades sem necessidade de supervisão constante. Isabel estava prestes a sair quando Henrique falou novamente. Isabel. Era a primeira vez que usava seu nome desde aquela primeira noite. Não sei qual é sua história completa e respeitarei sua privacidade enquanto você respeitar minhas regras. Mas entenda uma coisa, esta casa não é santuário permanente. É abrigo temporário enquanto você recupera forças e decide o que fazer com sua vida. Não cometa o erro de se acomodar demais. Eventualmente,
Terá que enfrentar o que quer que esteja fugindo. As palavras eram duras, mas não cruéis. Isabel assentiu, entendendo o recado. Henrique de Monte Alto não era salvador. Era um homem que oferecera ajuda prática com expectativa de trabalho em troca, nada mais. Nos dias seguintes, Isabel mergulhou no trabalho com determinação que surpreendeu até a si mesma. Acordava ao amanhecer, antes mesmo das outras criadas. Ajudava a Dona Francisca com os registros, conferindo inventários, anotando despesas, organizando os turnos de trabalho. Supervisionava a limpeza dos salões, garantindo que cada superfície estivesse impecável. Ajudava na cozinha quando necessário, aprendendo a preparar pratos que jamais havia cozinhado antes. As outras criadas a receberam com curiosidade mista, com desconfiança. Luísa era amigável, sempre pronta para ajudar ou explicar algo. Mas havia outras, como Benedita, uma mulher de 40 anos que trabalhava na casa há 15, que claramente ressentiam a presença de Isabel. Talvez porque ela recebera tratamento especial nos primeiros dias. Talvez porque sua educação a diferenciava. Talvez simplesmente porque era nova e mudanças não eram bem-vindas em uma casa tão presa ao passado. Quem ela pensa que é? Ouviu Isabel sussurrar Benedita para outra criada um dia. Chegou aqui como mendiga e agora age como se fosse melhor que nós. Marca minhas palavras, essa não durará um mês. Isabel fingiu não ouvir e continuou seu trabalho. Não estava ali para fazer amigas, estava ali para sobreviver. Foi na segunda semana que teve seu primeiro encontro real com Henrique fora do escritório. Era tarde da noite, todos os outros já haviam se recolhido. Isabel estava no salão principal, terminando de polir os últimos candelabros de prata. Não percebeu quando ele entrou, tão absorta estava na tarefa. Ainda acordada? A voz dele a fez sobressaltar, quase deixando cair o candelabro. Senhor Barão, disse ela, virando-se rapidamente. Desculpe, estava apenas terminando. Henrique usava apenas calças e camisa sem paletó, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Havia uma garrafa de conhaque na mão. Parecia cansado, mais velho do que era, como se carregasse peso invisível nos ombros. Não precisa se desculpar por trabalhar, disse ele, caminhando até a janela que dava para os jardins. É mais do que a maioria faz. Ficou em silêncio por um momento, olhando para fora. Depois, surpreendentemente, perguntou: Você toca piano? Isabel hesitou. Um pouco. Aprendi quando era mais jovem, mas faz anos que não pratico. Há um piano no salão de música. Ninguém o toca há 5 anos. Ele tomou um gole do conhaque. Às vezes passo por lá e vejo o instrumento coberto de pó, como um cadáver embalsamado. É obsceno. Isabel não sabia o que dizer. Aquela conversa era claramente uma violação de suas próprias regras sobre manter distância. Minha esposa tocava, continuou Henrique, ainda olhando para o jardim. Todas as noites, sem falta. Chopin, principalmente. Dizia que a música a acalmava, a conectava com algo maior que ela mesma. Depois que ela morreu, mandei cobrir o piano. Não suportava olhar para ele. Sinto muito pela sua perda, disse Isabel suavemente. Henrique virou-se para olhá-la, e havia algo diferente em seu rosto. A máscara de distância havia deslizado um pouco, revelando dor crua por baixo. Você também perdeu alguém, disse ele. Não era pergunta. Vejo em seus olhos a forma como olha para as coisas, como se estivesse sempre se despedindo delas. Reconheço porque faço o mesmo. Minha mãe, admitiu Isabel, há 10 anos, de febre, assim como sua esposa. Um dia estava bem, no outro estava partindo. Não houve tempo para me despedir adequadamente. Nunca há, disse Henrique amargamente. Não importa quanto tempo você tenha, nunca é suficiente. E o que fica depois não é memória feliz ou gratidão por ter tido aquela pessoa na sua vida. É apenas vazio e a sensação constante de que algo está faltando. Isabel deu um passo cauteloso em sua direção. Posso fazer uma pergunta inadequada, senhor? Pode tentar. Por que ainda mora aqui? Nesta casa cheia de memórias dolorosas? Por que não vende tudo e recomeça em outro lugar? Henrique riu, mas não havia humor no som. Porque fugir não apaga a dor. Ela te segue. E pelo menos aqui, cercado pelas coisas que ela tocou, pelos lugares onde ela andou, sinto que ainda há alguma conexão, como se ela ainda estivesse aqui de alguma forma.
Ele tomou outro gole. Sei que é mórbido, sei que é doentio, mas é tudo que me resta. Não é tudo, disse Isabel antes que pudesse se conter. Há uma fazenda inteira dependendo de você. Há pessoas cujo sustento vem de suas decisões. Há vida acontecendo ao seu redor, mesmo que você não consiga vê-la. Por um momento, pensou que ele explodiria em raiva pela ousadia. Mas em vez disso, Henrique apenas a estudou com expressão indecifrável. Você tem coragem, disse ele finalmente, ou imprudência. Ainda não decidi qual. Colocou a garrafa sobre uma mesa. Termine seu trabalho e vá descansar. Amanhã será um dia longo. Ele saiu sem dizer mais nada, deixando Isabel sozinha novamente. Mas algo havia mudado naquele encontro noturno. Uma pequena rachadura na parede que ambos haviam construído ao redor de si mesmos. Nas semanas seguintes, encontros assim tornaram-se mais frequentes. Sempre à noite, sempre quando todos os outros já haviam se recolhido. Henrique começava passando pelo salão onde Isabel trabalhava, depois parando brevemente para fazer um comentário sobre algo trivial, finalmente permanecendo por minutos que se transformavam em meia hora, conversando sobre assuntos que variavam de filosofia à política, de livros que ambos haviam lido a memórias de infâncias tão diferentes, mas similarmente solitárias. Isabel sabia que estava violando as regras que ele próprio estabelecera, mas Henrique também sabia, e não fazia nada para parar. Era como se ambos precisassem daqueles momentos roubados, daquela conexão humana, em meio ao isolamento que haviam se imposto. Foi durante uma dessas conversas noturnas que Isabel cometeu o erro de mencionar música. Li que vai haver um concerto na capital mês que vem, disse ela casualmente. Uma orquestra vinda da Europa. Tocarão Beethoven e Mozart. Algo mudou na expressão de Henrique. Ele ficou rígido, a mandíbula apertada. Carolina e eu fomos a um concerto em nossa lua de mel, disse ele, a voz tensa. Em Paris. Ela chorou durante toda a apresentação, tamanha era a beleza da música. Disse que nunca havia experimentado algo tão perfeito. Ele se levantou abruptamente. Boa noite, Isabel. E saiu, deixando-a sozinha com a sensação dolorosa de ter pisado em território proibido. Ele a evitou pelos próximos 3 dias. Quando se cruzavam nos corredores, passava sem cumprimentar. Quando Isabel levava relatórios ao escritório, ele os recebia sem olhar para ela, limitando-se a um aceno de cabeça seco. Isabel sentiu a perda daquelas conversas mais do que deveria. Fora insensata se apegando a elas, permitindo que aqueles momentos se tornassem importantes. Henrique tinha razão desde o começo. Manter distância era necessário, era sábio. Mas na quarta noite, quando ela estava novamente sozinha no salão terminando as tarefas do dia, ele apareceu. Não disse nada. Apenas sentou-se em uma das poltronas e observou-a trabalhar. Depois de vários minutos de silêncio, falou. Peço desculpas pelo meu comportamento. Não foi culpa sua. Foi apenas que aquela memória específica é particularmente difícil. Não precisa se desculpar, senhor. Fui eu quem cruzou limites que você estabeleceu claramente. Os limites que estabeleci foram para me proteger, disse Henrique, olhando para as próprias mãos. Mas estou começando a perceber que proteção é apenas outra palavra para prisão. E estar preso por 5 anos é tempo suficiente. Isabel parou de polir o candelabro e o olhou diretamente. Então talvez seja hora de abrir algumas janelas. Ele sorriu e foi a primeira vez que ela viu um sorriso genuíno em seu rosto. Transformava-o completamente, apagando anos de dor e revelando o homem que devia ter sido antes da tragédia. Talvez, disse ele, mas janelas abertas deixam entrar não apenas ar fresco, mas também tempestades. E não sei se estou pronto para isso. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. Isabel estabeleceu-se na rotina da fazenda com eficiência que impressionava até Dona Francisca. Os registros da casa nunca estiveram tão organizados. As criadas trabalhavam com mais harmonia sob sua supervisão gentil, mas firme. Até Benedita, a mais resistente, eventualmente admitiu que Isabel sabia o que estava fazendo. Mas era com Henrique que as mudanças mais profundas ocorriam. Lentamente, quase imperceptivelmente, a vida voltava à mansão. Henrique começou a aceitar visitas ocasionais de outros fazendeiros.
Mandou descobrir o piano no salão de música. Uma noite, Isabel o encontrou sentado ao instrumento, dedos hesitantes sobre as teclas, tocando uma melodia simples, mas comovente. Não sabia que tocava, disse ela da porta. Não toco. Carolina tentou me ensinar várias vezes, mas eu era péssimo aluno. Preferia ouvir a tentar reproduzir. Ele tocou algumas notas discordantes. Ainda sou péssimo. Posso tentar? Isabel ouviu-se perguntar. Henrique se levantou, fazendo um gesto para que ela se sentasse. Isabel aproximou-se cautelosamente, como se o piano fosse objeto sagrado que não deveria ser profanado. Sentou-se no banco e colocou os dedos sobre as teclas. Estavam frias, sem uso por tanto tempo. Começou a tocar, uma valsa simples que aprendera aos 15 anos, antes que o mundo desmoronasse. As notas fluíram, hesitantes no começo, depois com mais confiança. A música preencheu o salão, trazendo vida para cantos que haviam estado mortos por anos. Quando terminou, Isabel olhou para Henrique. Ele estava de pé perto da janela, de costas para ela, os ombros tensos. Por um momento terrível, ela pensou que o fizera chorar. Desculpe, disse ela rapidamente. Não devia ter tocado. Foi insensível da minha parte. Não. Ele se virou e havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais. Alívio, talvez. Libertação. Foi exatamente o que precisava. Passei 5 anos tratando tudo que Carolina amava como relíquia intocável, como se preservar tudo fosse mantê-la viva. Mas isso não é vida, é mumificação. Ouvi você tocar e percebi que música é para ser tocada, não guardada em silêncio. Assim como casas são para serem vividas, não transformadas em mausoléus. Ele caminhou até o piano e ficou ao lado dela. Toque novamente, por favor. Isabel tocou, e desta vez, Henrique permaneceu ali, observando seus dedos sobre as teclas, deixando a música lavá-lo, curá-lo de formas que 5 anos de isolamento nunca conseguiram. Naquela noite, marcou uma mudança definitiva em seu relacionamento. As conversas noturnas tornaram-se mais frequentes e mais íntimas. Henrique começou a compartilhar memórias de Carolina sem dor paralisante, recordando-a com carinho em vez de agonia. Falava sobre como se conheceram, sobre os primeiros anos de casamento, sobre planos que haviam feito e nunca conseguiram realizar. E Isabel, por sua vez, começou a compartilhar fragmentos de sua própria história. Não tudo, ainda não estava pronta para revelar completamente quem era, mas pedaços. Falou sobre sua mãe, sobre como a perda havia transformado seu pai em homem amargo e controlador. Falou sobre os livros que amava ler, sobre sonhos que tivera antes que a realidade os esmagasse. Você queria ser escritora, observou Henrique uma noite. Vejo na forma como descreve as coisas como escolhe as palavras. Queria muitas coisas, respondeu Isabel, mas sonhos de moças não são considerados importantes. Deveriam ser, disse ele com firmeza. Um mundo que não valoriza os sonhos das mulheres é um mundo diminuído. Eram conversas assim que faziam Isabel perceber o quão perigosamente próximos estavam se tornando. Não era apenas gratidão que sentia por Henrique, nem simples amizade. Era algo mais profundo, mais complicado. Algo que não podia permitir que florescesse, porque ela ainda era a criada. Ele ainda era o barão. E mesmo naquela casa isolada, longe dos olhos julgadores da sociedade, aquela distância era intransponível. Ou era? O primeiro rumor chegou 3 meses após a chegada de Isabel. Benedita a abordou na cozinha com expressão de satisfação maliciosa. As pessoas estão falando, disse a criada mais velha, baixando a voz conspiratoriamente. Dizem que você passa noites inteiras a sós com o barão, que há algo inadequado acontecendo nesta casa. Isabel sentiu o sangue gelar. Não há nada inadequado. Trabalho até tarde porque há muito a ser feito. Se eventualmente cruzo com o barão, é mera coincidência. Coincidência, repetiu Benedita com desdém. Sim, claro, e eu sou a imperatriz do Brasil. Escute bem, mocinha. Não sei quem você pensa que é, mas não vai destruir a reputação deste homem. Ele sofreu o suficiente. Se continuar com esses encontros noturnos, farei questão de que todos na região saibam exatamente que tipo de mulher você é. Está me ameaçando? Perguntou Isabel, mantendo a voz firme,
apesar do medo que começava a se enroscar em seu estômago. Estou te avisando. Há uma diferença. Benedita se afastou, deixando Isabel sozinha com pensamentos que giravam em círculos cada vez mais apertados. A ameaça era real. Rumores podiam destruir reputações, especialmente de mulheres. Se a palavra se espalhasse de que ela e Henrique mantinham encontros inapropriados, não importaria que nada de errado estivesse realmente acontecendo. A aparência de impropriedade era tão prejudicial quanto a própria impropriedade. Isabel tomou a decisão mais difícil. Naquela noite, quando Henrique apareceu no salão como havia se tornado costume, ela o cumprimentou formalmente e disse que estava cansada, que precisava se recolher mais cedo. Ele franziu a testa, confuso. Aconteceu algo? Não, senhor. Apenas estou exausta. Com sua licença. Ela saiu rapidamente, antes que ele pudesse questionar mais ou antes que ela pudesse mudar de ideia. Os dias seguintes foram tortura. Isabel via Henrique apenas em passagens rápidas, durante as quais ele a olhava com expressão que misturava confusão e algo que poderia ser mágoa. Mas ela mantinha a distância, cumprimentava formalmente, evitava qualquer situação que pudesse resultar em conversa privada. Benedita observava tudo com satisfação óbvia. As outras criadas também notaram a mudança, sussurrando entre si. Foi Dona Francisca quem finalmente confrontou Isabel. A governanta a encontrou no escritório onde mantinha os registros, fechou a porta atrás de si e sentou-se pesadamente. O que aconteceu? Perguntou sem rodeios. Você e o barão mal se falam agora. Ele está mais fechado do que nunca, voltando àquela casca vazia que era antes. E você parece estar carregando o peso do mundo nos ombros. Isabel não conseguiu segurar as lágrimas que vinha reprimindo há dias. Benedita ameaçou espalhar rumores sobre mim e o barão. Disse que as pessoas estão falando, que nossa amizade é vista como algo impróprio. Não posso permitir que a reputação dele seja manchada por minha causa. Ele já sofreu o suficiente. Dona Francisca suspirou longamente. Benedita é uma mulher amarga que nunca se conformou com o fato de que o barão nunca olhou para ela da forma como olhava para Dona Carolina. Seus ciúmes a tornaram cruel. Mas, minha filha, você não pode viver sua vida com base nas ameaças de pessoas mesquinhas. Não é só ameaça, protestou Isabel. É realidade, sou uma criada. Ele é um barão. Qualquer amizade entre nós será interpretada da pior forma possível. E mesmo que não fosse, mesmo que a sociedade aceitasse, eu não tenho direito de ocupar o espaço no coração dele. Carolina ainda está lá e sempre estará. Carolina está morta, disse Dona Francisca com uma dureza que surpreendeu Isabel. Morreu há 5 anos. E embora eu a amasse como filha, embora ainda chore por ela, sei que ela não gostaria de ver Henrique desperdiçar o resto de sua vida em luto. Ela era generosa, amorosa, cheia de vida. Ficaria furiosa se soubesse que ele transformou a casa deles em túmulo. Mas eu não posso simplesmente tomar o lugar dela. Ninguém está pedindo que você tome o lugar dela. Cada amor é único, Isabel. O que Henrique sentiu por Carolina não diminui ou aumenta o que ele pode sentir por outra pessoa. O coração não é recipiente com capacidade limitada. Isabel limpou as lágrimas. E quanto aos rumores? Quanto ao escândalo que certamente virá se continuarmos nos aproximando? Deixe que falem, disse Dona Francisca. Pessoas sempre falam, sempre julgam, sempre encontram maneiras de transformar felicidade em escândalo. A questão é se você vai viver de acordo com suas verdades ou de acordo com os medos deles. As palavras da governanta ecoaram na mente de Isabel por dias. Mas foi um evento inesperado que forçou tudo a um ponto de ruptura. Na 4ª noite após sua conversa com Dona Francisca, Isabel estava em seu quarto quando ouviu barulho vindo dos jardins. Olhou pela janela e viu fumaça subindo de um dos celeiros. Fogo. Ela correu pelos corredores batendo nas portas dos quartos das criadas, gritando alarme. Em minutos, toda a casa estava acordada. Henrique surgiu de seus aposentos já vestido, assumindo o comando imediatamente. Benedita, acorde os homens nos alojamentos. Luísa, pegue todos os baldes que conseguir encontrar. Isabel, venha comigo. Não havia tempo para questionar ou hesitar. Isabel seguiu Henrique para fora, onde o fogo já se espalhara para um segundo celeiro. A noite estava seca.
perfeita para que as chamas se propagassem rapidamente. Trabalharam durante horas. Todos os empregados da fazenda formaram linhas, passando baldes de água do poço mais próximo até o fogo. Henrique estava na linha de frente, seu rosto coberto de fuligem, dirigindo os esforços com eficiência nascida da experiência. Isabel trabalhou ao lado de todos, carregando baldes pesados até seus braços doerem, molhando tecidos que os homens usavam para abafar as chamas menores. O calor era intenso, o fumo sufocante. Em determinado momento, uma viga em chamas desabou perigosamente próxima a um grupo de trabalhadores. Isabel gritou aviso, e todos conseguiram se afastar a tempo. Quando o sol nasceu, o fogo finalmente estava controlado. 2 celeiros estavam destruídos, mas o resto da propriedade estava salvo. Exaustos, cobertos de fuligem e suor, todos se reuniram no pátio principal. Henrique caminhou entre os trabalhadores, agradecendo a cada um pessoalmente, verificando se havia feridos. Quando chegou a Isabel, parou por um momento mais longo. Você salvou 3 homens com aquele grito de aviso, disse ele. Poderia ter havido mortes se não fosse sua atenção. Apenas fiz o que qualquer um teria feito, respondeu Isabel, consciente de que todos os olhavam. Não, disse Henrique alto o suficiente para que todos ouvissem. Você demonstrou coragem e cuidado com pessoas que não são sua família. Isso não é o que qualquer um teria feito. É o que pessoas especiais fazem. Ele se virou para todos os reunidos. Esta noite nos lembrou de algo importante. Não somos apenas patrão e empregados. Somos uma comunidade. Dependemos uns dos outros. E quando a crise vem, títulos e posições não importam. O que importa é caráter. E vi mais caráter esta noite do que vi em anos de convívio social com a aristocracia. As palavras causaram impacto. Isabel viu alguns dos trabalhadores assentindo, outros limpando lágrimas que não eram apenas do fumo. Até Benedita parecia tocada, sua expressão de constante desaprovação suavizada por algo próximo de respeito. Depois que todos se dispersaram para descansar algumas horas antes de começarem o trabalho de reconstrução, Henrique tocou o braço de Isabel gentilmente. Podemos conversar, em particular? Ela sabia que deveria recusar, que cada momento a sós com ele tornava tudo mais complicado, mas estava exausta demais para lutar. Assentiu. Ele a conduziu não para o escritório, mas para os jardins nos fundos da casa. O sol da manhã iluminava as flores que começavam a despertar, lavando tudo em luz dourada. Sentaram-se em um banco de pedra sob uma árvore antiga. Você tem me evitado, disse Henrique sem rodeios, e não finja que não sabe do que estou falando. Conheço a diferença entre ocupada e deliberadamente ausente. Isabel olhou para as próprias mãos, sujas de fuligem. Achei que era melhor assim. Pessoas estavam começando a falar, rumores sobre nós dois. Não quero que sua reputação seja manchada por minha causa. Minha reputação, repetiu ele com amargura. Durante 5 anos mantive minha reputação impecável. Fui o viúvo respeitável, o homem que honrava a memória da esposa, o barão que seguia todas as regras da sociedade. E sabe o que ganhei com isso? Solidão, vazio, uma existência que mal merecia ser chamada de vida. Mas a sociedade espera... A sociedade pode esperar o que quiser, interrompeu Henrique com firmeza. Quase perdi 3 homens esta noite. Poderia ter perdido você. E enquanto observava aquele fogo consumir anos de trabalho, percebi algo fundamental. Nada disso importa. As construções, o dinheiro, a reputação, nada disso importa se você está apenas sobrevivendo em vez de viver. Ele pegou a mão dela, suja como estava, e segurou-a entre as suas. Isabel, não sei quem você era antes de chegar aqui. Não sei que circunstâncias a trouxeram aos meus portões. Mas sei quem você é agora. É a mulher que trouxe vida de volta a esta casa. Que me fez rir novamente, pensar novamente, sentir novamente. É a mulher que trabalha mais duro que qualquer um, que trata todos com respeito, que salvou vidas esta noite sem pensar 2 vezes. Isabel sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, deixando rastros limpos na fuligem. Henrique, eu não posso. Você não entende quem eu realmente sou, de onde venho. Então me conte, disse ele, sem segredos, sem medo. Conte-me tudo. E ali, sob a luz suave da manhã,
Cercada pela beleza dos jardins e pela sinceridade em seus olhos, Isabel finalmente contou. Contou sobre ser filha de João Batista de Albuquerque, sobre o casamento forçado com o coronel Américo, sobre a expulsão e a fuga desesperada. Contou sobre os homens que a perseguiram, sobre a noite perdida na mata, sobre acordar em seu quarto sem saber se tinha sido salva ou condenada. Henrique ouviu tudo em silêncio, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria à medida que a história se desenrolava. Quando ela terminou, exausta pela confissão, ele ficou em silêncio por um longo momento. João Batista de Albuquerque, disse ele finalmente. Conheço o nome. Ele tem reputação de ser negociador implacável e pai ainda mais implacável. E o coronel Américo, sua mandíbula apertou. Conheço esse homem também. Há rumores sobre ele, sobre como trata suas esposas. Já teve 3, todas mortas em circunstâncias misteriosas. Oficialmente foram acidentes ou doenças, mas há sussurros, muitos sussurros. Isabel sentiu náusea. Eu não sabia disso. Meu pai nunca teria... Seu pai sabia, disse Henrique com dureza. Homens como João Batista sempre sabem. Simplesmente não se importam. O dinheiro e as conexões eram mais importantes que a segurança de sua filha. E agora que sabe quem eu sou, disse Isabel com voz pequena, entende por que não posso ficar. Eventualmente meu pai descobrirá onde estou. Virá me buscar ou enviará homens. Não posso expor você a esse risco, não depois de tudo que fez por mim. Deixe-me preocupar com seu pai, respondeu Henrique. E quanto ao risco, já decidi que vale a pena. Como pode dizer isso? Você mal me conhece. 3 meses não são suficientes para conhecer alguém verdadeiramente. Henrique sorriu, e era aquele sorriso transformador que ela aprendera a valorizar. Conheço você o suficiente para saber que quero conhecê-la mais. Conheço você o suficiente para saber que quando acordo pela manhã, a primeira coisa que penso é se vou vê-la durante o dia. Conheço você o suficiente para saber que pela primeira vez em 5 anos, o futuro não parece apenas vazio a ser preenchido com obrigações. Parece promessa. Henrique, ela respirou fundo, tentando encontrar forças para dizer o que precisava ser dito. Mesmo que eu quisesse ficar, mesmo que encontrássemos maneira de manter meu pai afastado, há ainda a questão da sociedade. Um barão que se relaciona com uma criada, com uma mulher desonrada, que se case com ela, completou Henrique, e Isabel sentiu o mundo parar. Porque é isso que estou propondo, Isabel. Não escândalo, não caso secreto que precisa ser escondido, mas casamento aberto e honesto, perante Deus e todos que quiserem julgar. Você enlouqueceu, sussurrou ela. O escândalo seria monumental. Seus amigos, sua família, todos se voltariam contra você. E quanto a Carolina? Você disse que nunca... Eu disse muitas coisas nos últimos 5 anos. A maioria delas estava errada. Henrique se ajoelhou diante dela, ainda segurando sua mão. Carolina foi o amor da minha juventude. Amei-a profundamente e sua perda quase me destruiu. Mas ela está morta, Isabel. E eu preciso parar de viver como se também estivesse. Você me mostrou isso. Mostrou que é possível sentir novamente sem trair memórias. Que honrar quem partiu não significa se enterrar junto. Mas casamento, protestou Isabel, mesmo enquanto seu coração acelerava com possibilidade impossível. Henrique, pense nas consequências. Você seria ostracizado, seus negócios sofreriam, sua posição social... Já pensei em tudo isso, disse ele calmamente. Durante as últimas semanas, desde que percebi o que estava sentindo, pensei em pouco mais. E minha conclusão é simples. Prefiro ser feliz e ostracizado do que respeitável e morto por dentro. Prefiro construir vida nova com você do que manter vida velha que não é realmente vida. E se eu não for forte o suficiente para suportar? Perguntou Isabel, deixando finalmente sua vulnerabilidade mostrar. E se os julgamentos, os sussurros, o desprezo forem demais? Fui criada protegida, mimada até. Nunca tive que enfrentar verdadeira adversidade até há 3 meses. Como pode ter certeza de que não vou desmoronar sob pressão? Henrique se levantou e puxou-a para ficar em pé também, mantendo ambas as mãos dela entre as suas. Porque já vi você sob pressão. Vi você trabalhar até exaustão sem reclamar.
Vi você enfrentar ressentimento de outros empregados com graça. Vi você esta noite, no meio do fogo e caos, mantendo a cabeça fria e salvando vidas. Isabel, você é mais forte do que pensa. E não estará sozinha. Estaremos juntos. As lágrimas caíam livremente agora e Isabel não tentou detê-las. Eu tenho medo, admitiu. Eu também, disse ele. Estou apavorado. Mas pela primeira vez em anos, não estou apenas com medo. Também estou esperançoso. E isso, Isabel, isso vale todo o risco. Ela olhou em seus olhos e viu sinceridade absoluta. Viu também algo mais. Algo que ela própria vinha sentindo, mas não ousara nomear. Amor, ainda novo, ainda frágil, mas inegavelmente real. Sim, disse ela, mal acreditando nas palavras saindo de sua boca. Sim, vou me casar com você. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique era como o sol nascendo. Ele a puxou em um abraço que era ao mesmo tempo gentil e desesperado, como se temesse que ela pudesse desaparecer se soltasse. Faremos do jeito certo, disse ele contra seus cabelos. Não esconderemos, não fingiremos. Anunciarei publicamente nossas intenções. Daremos tempo para que você se prepare. Casaremos perante todos que quiserem testemunhar. Meu pai, disse Isabel, a realidade começando a se infiltrar na alegria. Quando souber, virá, e não virá em paz. Então que venha, respondeu Henrique com determinação férrea. Você não é mais propriedade dele para ser negociada. É mulher adulta fazendo escolha livre, e protegerei essa escolha com tudo o que possuo. A notícia do noivado espalhou-se pela fazenda como fogo. As reações variaram de choque à alegria genuína. Dona Francisca chorou, abraçando Isabel e dizendo que era exatamente o que a casa precisava. Luísa e algumas das criadas mais jovens ficaram encantadas com a história romântica. Benedita, surpreendentemente, aceitou a notícia com apenas um aceno de cabeça, como se tivesse visto algo que outros não viram. Mas o verdadeiro teste viria quando a notícia alcançasse além dos limites da fazenda. Henrique não perdeu tempo. No dia seguinte, enviou anúncios formais para os jornais da capital e de Vassouras. Escreveu cartas pessoais aos fazendeiros vizinhos, aos seus sócios comerciais, a todos que precisavam saber diretamente dele antes que rumores distorcidos chegassem primeiro. A resposta começou a chegar em 3 dias, e foi tão ruim quanto Isabel temia, talvez pior. A primeira carta veio de um sócio comercial de Henrique, rescindindo todos os contratos existentes e declarando que não poderia continuar negócios com alguém que demonstrara tão grave falta de julgamento moral. Outras seguiram rapidamente. Fornecedores cancelando entregas, compradores quebrando acordos. Até a igreja local, através do padre, enviou mensagem dizendo que não poderia abençoar união tão claramente contra a ordem natural das coisas. Henrique recebia cada carta com mandíbula apertada, mas determinação inabalável. É exatamente o que esperava, disse ele a Isabel. A sociedade nunca aceita mudança facilmente, mas mudança vem de qualquer forma, quer eles queiram ou não. A carta mais devastadora chegou na 2ª semana. Era de João Batista de Albuquerque. Isabel reconheceu a caligrafia na frente do envelope e sentiu seu estômago cair. Henrique abriu na presença dela, lendo em voz alta para que não houvesse segredos. Barão de Monte Alto, chega ao meu conhecimento que está abrigando minha filha, Isabel de Albuquerque, que fugiu de suas responsabilidades familiares há alguns meses. Além disso, soube de suas intenções completamente inadequadas de desposá-la. Devo informá-lo de vários fatos pertinentes. Primeiro, Isabel está legalmente sob minha autoridade até completar 25 anos ou casar-se com homem de minha escolha. Qualquer tentativa de casamento sem minha permissão será contestada legalmente. Segundo, há questões de dote e herança que tornam qualquer união não autorizada financeiramente complexa. Terceiro, e mais importante, o coronel Américo Tavares, a quem ela estava prometida, já pagou quantia substancial pela mão dela. Ele tem direitos legais sobre esse compromisso. Portanto, exijo que Isabel seja devolvida imediatamente à minha propriedade. Se recusar, serei forçado a tomar medidas legais, incluindo acusação de sequestro e possível ação criminal. Respeitosamente, João Batista de Albuquerque. O silêncio que seguiu a leitura era pesado de implicações.
Isabel sentiu o mundo que estavam tentando construir desmoronar antes mesmo de começar. Ele pode fazer isso? Perguntou ela, voz tremendo. Legalmente, quero dizer. Pode realmente me forçar a voltar? Henrique colocou a carta sobre a mesa com cuidado deliberado. As leis sobre autoridade paterna são complexas. Em teoria, sim, até você completar 25 anos ou casar, seu pai retém certos direitos. Mas há também precedentes sobre abuso de autoridade, sobre forçar casamentos contra a vontade da filha. E a questão do coronel ter pago por você, isso é essencialmente tráfico humano. Não importa como tentem disfarçar legalmente. Mas um processo seria longo, disse Isabel, compreendendo as implicações. Caro, público, destruiria completamente sua reputação. Minha reputação já está sendo destruída, apontou Henrique. A questão é se vamos deixar que nos impeça ou se vamos lutar. Não quero que lute minhas batalhas, disse Isabel, sentindo lágrimas de frustração. Isso não é justo para você. Talvez eu devesse simplesmente... Não termine essa frase, interrompeu Henrique com firmeza. Se for dizer que deveria voltar, que deveria se sacrificar para me poupar de dificuldades, não termine, porque não vou aceitar. Já tomamos nossa decisão, Isabel. Agora veremos até o fim. Mas o fim estava chegando mais rápido do que qualquer um esperava. 2 dias depois, uma carruagem chegou à fazenda. Não era de João Batista, mas de seu representante legal, acompanhado por 2 oficiais da polícia local. Henrique os recebeu no salão principal. Isabel ao seu lado, Dona Francisca presente como testemunha. O advogado era homem idoso de aparência severa, carregando pasta de couro cheia de documentos. Barão de Monte Alto, começou ele formalmente. Sou Dr. Marques, representando os interesses de João Batista de Albuquerque. Vim buscar Isabel de Albuquerque, que está ilegalmente retida nesta propriedade. Isabel não está retida, respondeu Henrique calmamente. Está aqui por vontade própria. Ela é menor sob tutela de seu pai. Sua vontade é irrelevante legalmente. O advogado virou-se para Isabel. Senhorita Albuquerque, seu pai ordenou seu retorno imediato. Estes oficiais estão autorizados a levá-la à força se necessário. Isabel sentiu o pânico subir, mas forçou-se a manter a voz firme. Não voltarei. Fui expulsa, lembre-se. Meu pai abdicou de sua autoridade quando me mandou embora sem nada. Isso é interpretação questionável, disse o advogado. Mas não importa. A lei está do lado dele. Oficiais, por favor, escortem a senhorita até a carruagem. Os 2 policiais deram um passo à frente, mas Henrique se colocou entre eles e Isabel. Antes de fazerem isso, disse ele, puxando um documento do bolso. Talvez devam ler isto. É uma licença de casamento, emitida há 2 horas pelo juiz de paz da cidade. Isabel e eu nos casamos esta manhã, em cerimônia civil com testemunhas. Ela não é mais Isabel de Albuquerque. É Isabel de Monte Alto, minha esposa. E legalmente a autoridade de seu pai terminou no momento em que assinamos esses papéis. O silêncio que se seguiu era absoluto. Isabel olhou para Henrique com olhos arregalados. Eles haviam discutido casamento, sim, mas não planejaram fazê-lo tão rapidamente. E, no entanto, ali estava o documento, oficial e irrevogável. O advogado pegou os papéis com mãos que tremiam ligeiramente de raiva, examinou-os cuidadosamente, procurando falhas, irregularidades, qualquer coisa que pudesse invalidar o documento. Isto é válido, admitiu ele finalmente, cada palavra custando-lhe esforço visível, mas extremamente irregular. O senhor Albuquerque não será informado dessa manipulação legal. Não é manipulação, respondeu Henrique. É uso legítimo da lei para proteger uma mulher adulta de ser forçada a casamento contra sua vontade. Se o pai de Isabel tivesse agido com a decência mínima, isso não seria necessário. O advogado guardou os papéis com movimentos bruscos. Isto não acabou, barão. O senhor Albuquerque tem recursos, conexões. Fará sua vida muito difícil. Então não será diferente de como já é, disse Henrique com calma que contrastava com a tensão no ar. Agora, se não se importam, peço que deixem minha propriedade. Minha esposa e eu temos muito a celebrar. Depois que os visitantes partiram, Isabel virou-se para Henrique com expressão que misturava choque, gratidão e algo próximo de raiva.
Você casou comigo sem me perguntar? Tecnicamente, disse ele com um pequeno sorriso. Você já havia dito sim. Apenas acelerei o cronograma quando soube que seu pai estava enviando representantes. Perdoe-me por não fazer cerimônia elaborada, mas urgência exigia pragmatismo. Isabel não sabia se ria ou chorava. Acabou fazendo ambos, uma risada entrecortada por soluços de alívio. Você é impossível, completamente impossível. Sou seu marido impossível agora, corrigiu ele, puxando-a para um abraço. Para melhor ou pior. Dona Francisca, que permanecera silenciosa durante toda a confrontação, finalmente falou, sua voz embargada de emoção. Dona Carolina estaria orgulhosa de você, Henrique, por escolher felicidade em vez de convenção, e orgulhosa de você, Isabel, por sua coragem. As semanas seguintes foram desafiadoras de formas que nenhum deles antecipara completamente. João Batista cumpriu sua ameaça de tornar suas vidas difíceis. Usou suas conexões para pressionar fornecedores, compradores, até instituições financeiras que faziam negócios com Henrique. A pressão econômica era real e substancial. Mas Henrique era mais resiliente do que seus inimigos imaginavam. Anos administrando a fazenda sozinho o haviam tornado eficiente, adaptável. Encontrou novos parceiros comerciais, alguns da capital que não se importavam com escândalos do interior. Diversificou cultivos, experimentou novas técnicas. E lentamente, contra todas as probabilidades, a fazenda não apenas sobreviveu, mas prosperou. Isabel provou ser parceira invaluável. Sua educação, que antes parecia inútil em mundo que a via apenas como ornamento, tornou-se essencial. Ela falava francês fluentemente, o que abriu portas com importadores europeus. Entendia de números e podia manter registros detalhados. E tinha instinto para pessoas, sabendo quem era confiável e quem merecia desconfiança. 6 meses após o casamento, Isabel descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria misturada com medo. Henrique ficara viúvo, perdendo esposa no parto. Como não temer que história se repetisse? Mas o médico que acompanhava Isabel era competente e moderno, treinado na Europa em técnicas que faziam parto mais seguro. E Isabel era jovem, saudável, forte de formas que Carolina não fora nos últimos anos de vida, debilitada por doença prévia. Em uma tarde de primavera, quase um ano após Isabel ter desmaiado nos portões da fazenda, ela deu à luz uma menina saudável. Henrique segurou a filha com lágrimas escorrendo livremente, e Isabel soube que aquelas lágrimas eram tanto de alegria quanto de cura final de feridas antigas. Chamaram a menina de Helena Carolina, honrando quem viera antes, mas também celebrando vida nova que começava. A notícia do nascimento se espalhou, como todas as notícias naquela região interconectada. E 3 dias depois, algo inesperado aconteceu. Uma carruagem chegou à fazenda, e dela desceu não João Batista, mas uma mulher idosa que Isabel reconheceu como tia materna, irmã de sua falecida mãe. Isabel, disse a mulher, lágrimas nos olhos. Minha querida menina, quando soube que estava viva, que havia se casado, que tinha uma filha, precisei vir. Seu pai me proibiu, mas estou velha demais para me importar com proibições. Foi reconciliação pequena, mas significativa. A tia trouxe notícias de que nem toda a família apoiara as ações de João Batista. Alguns, especialmente do lado materno, achavam que ele fora cruel e excessivo. Não podiam desafiá-lo abertamente, mas não concordavam. Passaram-se anos. A fazenda Monte Alto tornou-se conhecida não apenas pela qualidade de seu café, mas pela forma como era administrada. Henrique e Isabel implementaram mudanças progressivas, escolas para filhos dos trabalhadores, salários justos, condições de vida dignas. Outros proprietários começaram lentamente a seguir o exemplo. João Batista nunca se reconciliou com a filha. Morreu alguns anos depois, amargo e sozinho, tendo alienado todos que poderiam tê-lo amado. Isabel chorou por ele, não pelo pai que ele foi, mas pelo pai que poderia ter sido se tivesse escolhido amor em vez de orgulho. O coronel Américo teve destino diferente. Foi eventualmente processado após a morte de sua 4ª esposa, em circunstâncias que nem a polícia corrupta pôde ignorar. Passou seus últimos anos em prisão, onde morreu de doença que os médicos não conseguiram curar. Henrique e Isabel
tiveram mais 2 filhos, um menino e outra menina. A mansão que fora mausoléu tornou-se lar vibrante cheio de risos, música e vida. O piano no salão de música tocava frequentemente, não apenas pelas mãos de Isabel, mas pelas de Helena Carolina, que herdara amor da mãe biológica pela música. Em tardes tranquilas, Henrique e Isabel sentavam-se nos jardins onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Observavam os filhos brincarem e refletiam sobre a jornada improvável que os trouxera àquele ponto. "Você se arrepende?" perguntava Isabel às vezes. "De tudo que perdeu, de tudo que enfrentou por minha causa?" E Henrique sempre respondia a mesma coisa. "Não perdi nada que valesse ter. Ganhei tudo o que importa." Porque no final, aquela não era a história sobre barão e criada. Era a história sobre 2 pessoas quebradas que encontraram cura uma na outra. Sobre coragem de escolher amor em vez de convenção. Sobre construir vida nova. Sobre ruínas de vidas antigas. E quando Isabel morreu aos 83 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, com Henrique segurando sua mão até o último suspiro, todos concordaram que a dela fora vida bem vivida. Vida que começara com expulsão e terminou em plenitude completa. Se você se emocionou com esta história de coragem, amor verdadeiro e redenção, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais te tocou e de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram a força do espírito humano e provam que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. Até a próxima história.